Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática para Informática. Na aula de hoje nós veremos os decimais. Vou fazer aqui uma breve revisão da aula 13. Lá na aula 3 nós vimos a chegada de um novo algoritmo de divisão chamado de algoritmo de divisão prolongada. Com esse novo algoritmo, a divisão passa a ter uma única saída, que é o quociente. O resto, nós não temos mais interesse no resto, por quê? Porque para o resto nós temos duas possibilidades. Ou o resto é zero, nesse caso aqui eu estou dividindo 7 por 2, encontro o quociente 3,5 e resto zero. Ou então eu nunca encontro o resto. Okay? Divido aqui 7 por 3 e vou encontrar 2,3333 indefinidamente. E nunca encontrarei o resto. Então temos essas duas possibilidades. E de forma que surgiu então uma nova forma de representar as frações, que são os números decimais. Ok? Isso é o fim da revisão. Então vamos entrar agora definitivamente na aula de hoje, e aí com a seguinte pergunta: números decimais ou representação decimal? Nós podemos encontrar esses dois termos para referenciar esse tipo de número, e eu prefiro a representação decimal. Então, vou ficar utilizando essa expressão mesmo, representação decimal, é a que eu acho mais adequada. E a representação decimal é uma extensão do sistema numérico hindu que permite representar quantidades não inteiras. Isso mostra como nosso sistema numérico hindu é uma ferramenta extraordinária, okay, com essa extensão dela. E vamos lá, as ordens são separadas por um caractere especial denominado de marcador decimal ou separador decimal. Podemos encontrar esses dois termos também. Mas uma observação, o separador decimal varia entre as regiões do planeta. Aqui na América Latina, onde nós moramos, e também na Europa continental, é comum encontrar a vírgula. Já nos países anglófonos, ou seja, que falam inglês, e também na Ásia, é comum encontrar o ponto. E temos esse exemplo aqui, 218 inteiros e 47 centésimos. A parte à esquerda do separador decimal é denominada de parte inteira. E a parte à direita será denominada de parte fracionária. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos a parte inteira aqui, 218. E aí vem o separador decimal, uma vírgula, e temos a parte fracionária, 47 centésimos. Então, cada ordem da parte fracionária é denominada de casa decimal. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos duas ordens aqui na parte fracionária. A primeira ordem é ocupada pelo 4, a segunda ordem é ocupada pelo 7. Então, essa parte fracionária, essas ordens que estão na parte fracionária, serão denominadas de casas decimais. Então, esse número tem duas casas decimais. Quando nós fazemos a decomposição em ordens, nós tínhamos aprendido a fazer até aqui, essa parte inteira. Agora, nós podemos estender a decomposição e continuar com expoentes negativos. No caso aqui, nós temos 4 vezes 10 elevado a menos 1 e 7 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, e como ler a parte fracionária? Na nossa língua portuguesa, nossa lindíssima língua portuguesa, nós temos várias palavras fornecidas pelo idioma que nos permitem ler essa parte fracionária. Nós temos aqui o 0,1 lê-se como décimo, 0,01 como centésimo, 0,001 como milésimo, e assim sucessivamente até o bilionésimo. Então, como ler efetivamente esse número? Nesse caso aqui, vamos ler dessa seguinte forma. Temos duas possibilidades: 218 inteiros e 47 centésimos, ou 218,47 centésimos. São essas duas formas. Outro exemplo, nós temos 5 inteiros e 1923 décimos de milésimos, ou então 5,1923 décimos de milésimos. Vamos ver agora as operações com os números na representação decimal.
Vemos aqui, veremos a adição e a subtração. O procedimento é o mesmo. Então, nas adições e subtrações de números na representação decimal, basta alinhar os separadores decimais. Então, se eu tenho aqui uma soma, 24,57 centésimos, 172,6 décimos e 1,834 milésimos. Como fazer, então, essa soma? Vamos colocar os números um em cima do outro, mas de forma a alinhar as vírgulas. Feito isso, podemos fazer a operação. Vamos continuar aqui. Primeiro, vamos fazer o nosso noves fora, que é tranquilo, já expliquei, já vimos isso aí antes. E aqui eu tenho 0, 7 e 7, então somando tudo dá 14, 14 noves fora, 5. Então eu estou esperando aqui um resultado, cujo noves fora é 5, e está em vermelho porque ainda não foi verificado. Então, fazemos a operação de soma, encontramos esse número, podemos fazer agora o noves fora aqui desse resultado, e realmente 9 está fora, fica 1 mais 4 dá 5, e aí bateu o resultado, e agora em vez de vermelho vai ficar verde. Fizemos a nossa conta, está correta, e os separadores decimais estão todos alinhados. Na multiplicação de números na representação decimal, a quantidade de casas decimais do produto deve ser igual à soma das casas decimais dos fatores. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui 2,56 centésimos vezes 3,7 décimos. Vou fazer a multiplicação aqui como se não existissem esses separadores decimais, mas vamos começar pelos noves fora. Então, aqui nós temos noves fora 1, noves fora 1, 1 vezes 1 dá 1, então vem para cá, está em vermelho. Então, vamos fazer nossa operação, fazemos a operação, chegamos ao resultado, e aí, agora vamos ver, deu certo aqui, que o noves fora deu 1, ok? Esses números aqui estão corretos, agora falta a vírgula. Como, então, determinar onde vai ficar a vírgula aqui, né, no produto? Vamos contar a quantidade de casas decimais. Aqui em cima nós temos 2 e embaixo 1. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, o total de casas decimais tem que ser refletidas aqui no produto. Então, vai ficar 9,361 milésimos. A divisão. Divisão é bem simples. Temos um passo que deve ser feito antes da operação de divisão, tá? É o que eu coloquei aqui destacado previamente. O que nós devemos fazer previamente? Igualar a quantidade de casas decimais do dividendo e do divisor, completando com zeros à direita, para finalmente remover os marcadores decimais. Vamos fazer isso aqui. Um exemplo, nós temos 4,8 décimos dividido por 2,56 centésimos. Vamos completar os zeros. Completar, na verdade, com zeros. E aí nós temos 2 casas decimais e 2 casas decimais. Ao completar com zero, nós podemos remover os separadores decimais e ficar apenas com os algarismos. Então, vai ficar 480 dividido por 256. Então, é isso. Então, essa divisão vai dar o mesmo resultado que essa daqui, embaixo, tá? Então, chegamos ao fim. É uma aula bem curta, com todo esse vocabulário novo: representação decimal, número decimal, separador decimal, marcador decimal, parte inteira, parte fracionária, casa decimal e simbologia nenhuma. Então é isso, força e honra, e muito obrigado, até a próxima aula.